o nosso tema de hoje é uma revisão sobre o nosso conteúdo sobre os reinos africanos, né? E a gente tem toda uma história por trás dessa questão aí. E começando com essa pergunta, para que você mostre para a gente aí naquele questionário se você conhece os reinos africanos, né? O nome desses reinos africanos, desses impérios africanos, que já existiam muito tempo, né? Esse aqui é um mapa, né, que vocês estão vendo aí, é um mapa da África, ele organizado de modo a ver a divisão dos povos e dos reinos. Essa parte amarelinho aí, que está no centro da África, né, do continente africano, seriam os povos chamados sudaneses, né? Inclusive tem um país chamado Sudão, e aí os povos sudaneses que habitavam essa região em amarelo aí que vocês estão verificando, ok? Nessa parte mais rosada ou mais laranjada aí, seriam os povos, os bantos, um povo banto. E aí tem outros, iorubás, tem vários outros povos africanos. Agora, veja bem, eu quero que vocês analisam esse espaço aqui. Olha aqui, essa linha que está aqui, olha, bem pequenininha aqui, laranjadinha. Então, aqui é o reino chamado do Congo, ok? Nessa região aqui, olha, foi a primeira região onde chegaram portugueses para colonizar a África, ok? E é uma região que foi, olha, veja, tantas rotas de comércio. Essas rotas de comércio começaram há séculos, há muitos séculos mesmo, os povos árabes. Você já deve ter visto algumas imagens por aí de pessoas, por exemplo, os beduínos, né? Beduínos, aquele povo que anda no deserto, né? Todo coberto de pano e tudo mais. É um povo de origem árabe. Então, eles tinham condições de atravessar. Eles tinham condições de atravessar esses desertos para todo lado aí, né? Fazendo comércio entre os povos, as cidades que já existiam. E veja, nessa parte aqui de cima, gente, nessa parte mais branquinha aqui, é deserto mesmo, é o Saara, o deserto do Saara. E nessa região mais à esquerda, nós temos aqui uma questão de clima um pouco mais interessante, a ponto de ter alguns rios. Você vê que esses azulzinhos aqui, olha, você vê alguns rios, você vê, então, aqui o estabelecimento de vários reinos, e esses vários reinos também com vários conflitos, várias guerras, vários problemas. Mas olha essa circulação aqui, olha, em verde mais claro, maior é o império chamado Songhai. Esse outro aqui, olha, então veja que está dentro também do Império Songhai, então por isso os conflitos, verde mais escuro um pouquinho, é o reino de Gana. Esse de roxo também, que pega todos esses outros impérios, que pega essa parte maior aqui, é o reino de Mali, certo? Aqui mais embaixo aqui é o reino, aqui perto de Beni, né? É o reino dos Iorubás. Então, são esses vários reinos, bem como o reino de Beni também. Então, vários reinos aqui que eram de povos africanos, que já eram muito bem organizados, entendeu? Com poder, com proteção. Eles estavam muito bem organizados já, muito antes dos portugueses chegarem lá no continente africano. Até aqui, até o que nós conversamos aqui sobre esses reinos, né? Deu para entender? Quando você foi marcar lá na tarefa inicial que eu propus para vocês, vocês conseguiram reconhecer esses nomes e marcar lá? Ou alguém não entendeu ou não conhecia nenhum desses reinos? Eu consegui. Professor, eu não entendi a maioria dos reinos. Eu entendi só os que eram... Eu também. Professor, um dos mais conhecidos para mim foi o reino do Congo, que eu falei, nossa, esse aí é meio difícil de errar. Porque é um nome muito famoso, né? Principalmente na nossa região aqui. Na nossa região aqui existe a congada, né? Que é, então, herança dos povos africanos. Aqui no Goiás, por exemplo, que trouxeram a dança, né? A questão do Congo como questão de origem africana. É interessante esses pontos mesmo. Pessoal, hoje a África ela é um pouco diferente, né? Na questão da organização, da distribuição lá, na forma de nações, né?
Lembra que no meio aqui era tudo o povo sudanês, naquela parte amarela? Olha aqui, o Sudão, na verdade, o país hoje na África, é esse rosinha aqui, que está no nordeste da África, né? E aqui você tem Mali, né, que se tornou esse estado aqui, esse território aqui, mas toda essa organização aqui já teve um pouco de influência dos colonizadores europeus, né? Aqui você tem Angola, você tem o próprio Congo aqui, ó, bem pequenininho. Ele era um reino, ele era um império. E agora você tem aqui o país Congo dentro do Império Africano. Então essa é a primeira coisa. Pois não. Quando os europeus chegaram na África, eles fizeram foi dividir ela, não foi? Eles dividiram ela em várias partes que antes eram vários reinos assim unidos, que eram grandes. Foram divididos por causa dos europeus, foi isso? Eu acho que não dá para a gente interpretar simplesmente dessa forma, não, entendeu? Porque que aconteceram? Os portugueses chegaram na África, depois vieram os espanhóis também na África, holandeses, franceses, ingleses, bem depois, italianos. Então, chegaram na África para a questão de comércio. Eles não tinham muita importância com a questão política da África, entendeu? Eles tinham questão, assim, política deles, do domínio deles. Inclusive, você tem a África do Sul, por exemplo, essa parte laranja aqui embaixo, que foi totalmente tomada por ingleses, a ponto de ter muito mais inglês lá do que próprios africanos, né? É uma população lá muito mais branca do que negra. A ponto de ter, há uns 50 anos atrás, de ter, por exemplo, lá o apartheid, de colocar certa rua só anda negro, certa rua só anda branco, entendeu? Assim, porque já teve aquele domínio, aquela entrada. Então, não foi meio que para organizar os africanos, foi para dominar mesmo, né? Que os europeus chegaram lá. Chegaram lá para dominar mesmo e tirar de lá o que podia tirar. Pois não? Território. É questão de território mais, né? Território, riquezas, por causa que os portugueses tinham muita cobiça. Uma série de questões nesse sentido puderam ser tirados da África, entendeu? E hoje em dia ainda tem muito inglês lá? Sim, na África do Sul, por exemplo, tem muita gente que sai do Brasil para aprender inglês na África do Sul, né? Faculdades muito importantes, uma série de questões lá que ainda tem esse domínio bem evidente lá na África do Sul. Nos demais, você tem vários países africanos aí que o idioma principal não é o idioma original deles, mas é francês, é holandês, o próprio inglês da África, tem português, né? Então, é o idioma que foi, então, imposto hoje, né? Por mais que tenha africanos que conversam com a sua língua própria, né? Com a sua língua do seu lugar ali, mas os jovens que vão para a escola, eles vão aprender só a língua do país que dominou lá uma vez, entendeu? Então, aqui a cultura africana propriamente dita, ela já perdeu-se, tem perdido muito, né? E a ponto das pessoas terem que aprender a cultura do dominador que chegou até lá. Certo? Professor, umas que eu conhecia dessas culturas africanas aí, desses reinos, impérios, era a Núbia, que eu acho que eu já vi em um filme, não lembro o que foi. Sim. E tem muitos filmes interessantes, né? Por exemplo, o filme que vocês poderiam assistir, se vocês puderem, O Menino que Descobriu o Vento. É interessantíssimo esse filme. É legal. Quem puder assistir, assista esse filme, é interessante. Pessoal, então vamos seguindo aqui. Hoje, de forma bastante resumida, né, nós já temos aí alguns minutos só para terminar. Bastante resumido, nós vamos conversar sobre algumas características de alguns desses reinos, ok? E aí, esse material, logo no final da aula, vai estar disponível para vocês clicarem lá e baixarem. Tá? Só terminando aqui, eu vou colocar lá para vocês. E vocês têm uma tarefa para responder lá naquela tarefa avaliativa lá embaixo, que eu vou colocar depois. Então, nada agora, só quando a gente terminar a aula para vocês fazerem nos seus estudos para casa. Então, vamos começar aqui a conversar sobre o reino de Gana, ok? Então, quando que ocorreu? Olha a data aqui, formou-se por volta do século III. Por que o reino de Gana se tornou um reino? Por que ele se organizou na forma de organização social, o Estado mesmo? Porque ali já estabelecia comércio. Comércio entre quem? Quem está conseguindo ler aí? Qual que era o comércio? Ganeses e árabes.
o pessoal de Gana com o pessoal das Arábias. Arábia. Onde eram as Arábias, né? Olha aqui. Aqui onde é Ásia, tá vendo esse mapa aqui onde é Ásia? Um pouco, aqui tudo isso aqui é a Arábia Saudita, entendeu? Então eles atravessavam aqui o Mar Vermelho, sabe? E andavam por esse desertão aqui da África para fazer seus comércios. Inclusive, pessoal, Professor. toda essa África aqui, só um pouquinho, tá? Toda essa África aqui, o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, o Marrocos, toda essa turma aqui é chamada de África Branca também. Por quê? Porque aqui foi dominado por árabes, entendeu? Então essa região toda aqui é dominada por árabes, cultura dos árabes que entraram por aqui durante muitos séculos. E eles faziam seus comércios, né? Faziam seus comércios com os povos africanos propriamente dito e se tornou um povo africano, né? Mesmo o nome árabe que vem aqui da Arábia Saudita ou do Iraque, que é um pouco aqui, desculpa, o Iraque não, onde a capital é Istambul. Qual que é o nome do país onde a capital é Istambul, gente? Quem lembra? Oh, Jesus. Mas aqui, você tem Turquia, você tem Síria, sabe? Esses países todos chamados países árabes aqui, então eles dominaram essa região aqui. Então, antigamente era o Império Bizantino, né? Que dominava a partir desse ponto aqui, ok? Então, olha aqui, Gana surgiu... A capital é Ankara, cara. Oi? É Ankara. Eu não estou entendendo. Fala, por favor, para falar. Quem chamou o professor? Ok, pessoal. Então, olha aqui. A capital é Ankara, professor. Da onde? Capital de onde? Não, é que o menino tinha falado. Ele tinha falado que a capital é Ankara. Professor, é lá na Turquia que o senhor está querendo dizer, né? Não, lá em Istambul, é a Turquia? É, justamente. De lá que saiu esse nome turco, né? Que é dos povos árabes. É isso mesmo. Eu acabei de me confundindo, é isso mesmo. Então, da Turquia, do Líbano, da Síria, Arábia Saudita. Então, é todo chamado um povo árabe ali, que inicialmente era um chamado povo bizantino, porque Istambul antigamente chamava Bizâncio, né? E aí tem aquele povo formado ali. E esse povo é um povo muito comerciante, que fez, então, um domínio sobre a África. Então, os primeiros dominadores da África, vamos assim dizer, seriam eles lá por volta do século III. Quando é que os portugueses chegaram na África, gente? Quem lembra aí? Professor, eu acho que foi entre o século XV e XVI. Justamente, quando começaram as grandes navegações, entendeu? Trocava-se, olha aqui, o que eles faziam lá? O comércio deles, trocava-se ouro e noz de cola, né, um produto natural, por produtos como tecidos, cobre, sal, joias, tâmaras e figos. Tâmara é uma fruta, não sei se vocês já conhecem, uma fruta lá do Mediterrâneo, né? Figo é o figo que a gente faz o doce de figo aqui mesmo. Só que isso quem tinha? Os árabes. Os árabes carregavam as joias, carregavam o sal, que não era uma coisa tão simples de conseguir, que eles não sabiam que era tão fácil tirar sal do mar, por exemplo, né? Então era uma coisa um pouco difícil. O cobre era precioso, os tecidos eram difíceis de fazer. E os povos africanos tinham lá muito ouro lá que podia ser retirado, noz de cola, né? E aí trocar por esses produtos. Assim fazia os comércios. Pois não, quem chama o professor? Quem quer falar? Professor, de onde que a noz de cola era extraída? Isso é um produto um produto com base origem vegetal, entendeu? Então é da madeira mesmo, de plantas. Noz, Professor, noz é uma castanha. Época, okay? Noz é uma castanha, ok? Uma castanha tipo castanha do Pará, essas coisas assim, mas é uma castanha própria de lá, do local. Obrigada. Vamos continuar, pessoal? Esse termo, vamos. Expansão islâmica, é a expansão do islamismo, a religião que é primeira de quem? Dos árabes mesmo, né?
Então, essa expansão do islamismo e as revoltas dos povos dominados enfraqueceram o reino de Gana, certo? Então, esse contato com os árabes fez com que tivessem problemas de africano contra africano lá no reino de Gana, e aí acabou que o reino de Mali, que já era um reino muçulmano, que já tinha mais contato também com os árabes, acabaram tomando o reino de Gana, ok? Então, ou seja, agora já vamos falar aqui do reino de Mali, que foi o reino que dominou o reino de Gana. Tudo bem? Beleza. Quem tiver dúvida, faça a dúvida, tá, gente? Veja bem, o reino de Mali aqui já foi por volta dos séculos 13 e séculos 16. Então, foi um reino que ocorreu lá na África, até na época que os portugueses chegaram por lá. Então, o que tinha lá? O mesmo que tinha aqui no reino de Gana, que era o ouro, né? A questão do ouro. É importante a gente pensar, gente, a questão geográfica, né? Por que aqui, nessa região aqui, tem ouro, né? Tem alguma coisa de geografia aqui que explica para a gente que aqui tem ouro. Porque nós estamos no Brasil aqui, mais ou menos no mesmo alinhamento que está lá na África, entendeu? E aqui nós tivemos muito ouro, aqui no Goiás, tivemos ouro no Mato Grosso, ouro em Minas Gerais, nessa mesma região geológica, entendeu? Ou seja, tem alguma coisa que corresponde aqui, né? Que por isso que tinha ouro. Noz de cola permanece como os principais produtos lá no reino de Mali, sabendo que existiu o reino de Mali, existiu o reino de Gana, e por conflitos o reino de Mali dominou o reino de Gana, ok? E aí o que acontece? Conversão ao islamismo dos povos das cidades foi muito mais abrangente do que em Gana. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Mali, o povo já estava assumindo a religião dos árabes, o islamismo como religião, e eles já eram muito mais islâmicos do que o povo de Gana. Então, é um ponto aí que já foi, então, exemplo do domínio da cultura. A religião deles agora já é uma religião dos árabes que eles assumiram. Pois não? O islamismo, professor, essa interferência religiosa sempre atrapalhou nesses reinos africanos, se a gente for perceber, né? Não sei a palavra atrapalhou, né? Mas teve um domínio lá, né? Teve um domínio de fato. Mas a África ela é muito mais islâmica do que outra religião por lá, viu? No sentido assim daquele domínio que eu disse para vocês do norte da África, né? Então o islamismo é bem recorrente ali, ele domina lá há muito mais tempo, né? Aqui temos o nome de uma cidade, Timbuktu. Timbuktu, uma cidade importante, polo comercial, certo? E aí, depois de 2 séculos aí de muito poder, hegemonia, muito poder, o Mali acabou sendo dominado por outro império chamado Songhai. Entendeu? Tá aqui já o Império Songhai. Entendeu? Então, o Império Songhai dominou o Império Mali, que já tinha dominado o Império Gana. Então, o Império Songhai acabou sendo maior, entendeu? Aqui o Império Songhai, tá vendo aqui de verde no mapa? Ele pegou. Então, existiu o Império de Gana. Pessoal, tá tendo interferência aí no som. Quem tá falando? Pois não. Professor, eu vou voltar de novo porque meu celular travou, tá bom? Pessoal, então olha aqui. O Império Songhai é esse maior, entendeu? Porque ele dominou o Império de Mali, que já tinha dominado o Império de Gana, certo? E aí desenvolveu-se em torno da cidade de Gao, no século XIV. E aí ele foi conquistando as cidades importantes, de Djenne, Timbuktu, certo? Com esse poder aí, eles então tiveram muitas pessoas, né? Milhares de estudantes, né? Temos lá, ciência islâmica, porque vocês sabem que o islamismo foi muito importante para a medicina, né? Para matemática, para engenharia. Então, a cultura... Porque não tem diferença, pessoal, entre religião islâmica com povo árabe, entendeu? É uma coisa só ali, não é uma coisa separada. Tipo, eu sou brasileiro e espírita, brasileiro e católico. Não tem essa diferença lá. Lá é uma religião só. Não tem muito essa diversidade religiosa que a gente tem agora e por aqui. E esse império
Então ele chegou, ele foi dominado por quem? Pelos marroquinos, o povo do Marrocos. E o povo do Marrocos também é um povo árabe, certo? Então, só como lembrança mesmo, né? Nós vamos, então, continuar na aula que vem, que é amanhã, vendo algumas características de outros reinos. Mas você já pode gravar e estudar a característica desses 3 reinos aqui, né? O Songhai, o Mali e o Ghana, não pode? E para finalizar, uma questão que diz respeito à questão da escravização da África, não é? Todos nós sabemos disso, não sabemos? Que a África, povos africanos foram escravizados. E aqui no Brasil nós tivemos gente escravizada que vieram da África. E nós temos também aqui no Brasil resistência desses povos, né, que chegaram por aqui de forma forçada, trazidas por portugueses, por ingleses, né? Essa turma toda chegou por aqui e aí essas pessoas formaram os quilombos, né? Esses quilombos que é um espaço de resistência mesmo. Aí você vai, então, agora, por favor, retornar lá no blog, certo? Eu vou atualizar aqui e eu já falo para você que já está pronto. Aí você atualiza a página mais uma vez para você responder a sua segunda participação na aula. E aí a gente já vai encerrando por aqui, ok? Porque amanhã a gente vai continuar esse assunto, tudo bem? Professor, aí assim que responder já pode sair da aula? Aí a gente já termina por aqui, ok? Que já são 4h15. E aí, sabendo que a gente vai continuar com isso, entendeu? Professor, você pode responder até hoje? Oi, professor, já respondi a atividade? Professor, o senhor tá mudo. Tá mudo. Alguém deve ter mudado o senhor. Professor? Eu acho que mutou, ele não mudou. Pessoal, então, eu entendi. Eu escutei vocês falando que estava mudo. Beleza. Essa atividade que você vai voltar no blog agora, já está disponível para você fazer. Você faz só agora, porque login, que terminar a aula aqui, eu vou tirar de lá. E aí, amanhã, depois da aula, ou na próxima aula, a gente vai ter outra atividade avaliativa, que aí seria além da participação na aula, ok? Então, agora vocês... A chamada é a tarefa, essa atividade que eu estou mandando vocês fazerem. Professor, O senhor está falando daquela atividade que o senhor falou no começo da aula que está lá no blog? Nós fizemos uma no começo da aula, agora tem outra para finalizar. Pode entrar lá de novo, tem segunda participação na aula. Ah, sim. Então eu vou lá. Aí você carrega a página de novo, entendeu? Tem que atualizar a página para você achar a tarefinha lá. Professor, já é para sair da virtual agora? Pois é, então se não tem nenhuma dúvida agora, se entendemos o que nós fizemos até aqui, os 3 reinos, tem a tarefinha lá, a participação lá, né? E aí nós, então, amanhã vamos continuar com esse assunto, no mesmo horário. Tudo bem? Tudo. Professor, já vou fazer o negócio do blog. Então, tudo de bom com vocês, gente. Até a próxima aula. Até a próxima, professor. Tchau. Tá, professor. Falou-se, professor. Tchau, professor. Tchau. Tá, professor. Ainda não encontrei a Tchau, tarefa. professor. Você precisa carregar a aula de novo, carregar lá a página do blog, ok? Ok. Porque assim, se você está com o blog aberto, Nada. se você está com o blog Professor, aberto, já posso sair